O Santos tem a contratação de Dudu como uma prioridade? Bom, eu vou falar sobre esse assunto, eu vou me aprofundar, né, o que está acontecendo lá no Cruzeiro, vou falar do momento físico do jogador, técnico e lógico, né, porque o Dudu está basicamente sendo expulso do Cruzeiro. Uma imagem do dono do Cruzeiro viralizou, o cara fez um sinal, né, acho que no jogo contra o Vitória, fez um sinal de... Isso significa o quê? Na linguagem popular, vaza, né? Então, pode ser que o Dudu pode realmente estar deixando aí o Cruzeiro, certo? Vamos falar deste assunto porque o Santos já fez uma proposta oficial pelo jogador, quando o jogador estava ali deixando o Palmeiras, né? Alguns torcedores entendem que a contratação do Dudu seria o máximo, né? Seria bacana ter o Dudu no Santos e nós vamos fazer uma análise. Lógico, eu quero a interação de vocês aí no chat, nas mensagens, né? Deixa aí seu comentário. Você gostaria de ter um jogador como o Dudu no Santos? Vamos analisar agora. O Santos realmente tem interesse na contratação do Dudu? Vamos lá, pessoal. O Dudu, quando ele cogitou sair do Palmeiras, ele deu o aval para o Alexandre Matos negociar com a Leila. A Leila falou: não, pode ir, pode ir. Nós estamos fazendo aqui uma reformulação. E o Dudu, já que ele autorizou você falar comigo, então, se ele está de acordo, pode ir, né? O que gerou todo o mal-estar entre Dudu e a torcida. A torcida não, a diretoria, né? Porque a torcida, se dependesse da torcida do Palmeiras, o Dudu estaria lá até hoje, né? O Abel parece que deve ter recebido ali o comando da Leila para não utilizar com frequência o Dudu, e assim o Abel Ferreira fez, utilizou muito pouco o Dudu, o que acarretou aí na real saída dele. A torcida até foi lá, conversou com ele: não, Dudu, você quer mesmo sair, Dudu? Não, eu sou Palmeiras, quero ficar aqui no Palmeiras e coisa e tal. Só que isso desgastou, né, o relacionamento entre ele, a torcida e a diretoria, e enfim, né, acabou resultando aí na saída do Dudu. O que desgastou também o passado dele com a torcida do Cruzeiro, né? O Dudu sempre foi considerado um ídolo lá no Cruzeiro. Quando foi cogitada aí pela primeira vez a sua saída do Palmeiras, a torcida do Cruzeiro ficou muito empolgada, né? Já compartilhando nas redes sociais: o Dudu vai vir, o Dudu vai vir. Acabou que o Dudu não foi. Isso aí gerou um mal-estar também com a torcida do Cruzeiro. E na minha opinião, aqui agora já vai a minha opinião, certo? O Dudu fez a sua pior escolha em se transferir do Palmeiras diretamente para o Cruzeiro, certo? O Santos fez uma proposta na época, a proposta, se não me engano, foi bem alta, bem próxima aí dos 3 milhões de reais de salário mensalmente, uma proposta muito alta, né? Para um jogador que estava voltando aí de contusão. O Dudu acabou não aceitando e foi lá pro Cruzeiro, né? E é lógico, diante de tudo que aconteceu nessa repercussão de que vem ou não vem para o Cruzeiro, com todo esse desgaste, né? Lógico que isso aí causou um mal-estar entre a torcida, como eu já falei para vocês agora há pouco, e qualquer coisinha que acontecesse dentro de campo, ele seria duramente cobrado. Ele está sendo cobrado pela torcida, ele está sendo cobrado pelo técnico, e ele veio a público e falou que não está acostumado com a reserva, né? Não estava satisfeito com a reserva, né? E há rumores de que ele pediu até a demissão do técnico do Cruzeiro, tá, pessoal? Então, isso aí gerou um mal-estar, por mais que ele tenha sido reintegrado, né? Nesses últimos dias, nesses últimos 2 dias, ele foi reintegrado aos treinos, certo? Mas a relação com o técnico não é das melhores, está bem desgastada. Outros clubes têm interesse na contratação do Dudu. Por exemplo, o Cuca deu uma conversada aí com o Dudu e o Dudu ficou empolgado aí em se transferir também para o Cruzeiro, se essa for a saída aí para o dono do Cruzeiro, né? Porém, parece que os valores não agradaram o Cruzeiro e o Cruzeiro pode ainda permanecer com o Dudu. Galera, o Santos cogitou a contratação do Dudu no passado. E hoje, seria interessante? Vou falar da questão técnica e da questão física. Se, quando ele estava ali para deixar o Palmeiras, a questão física
perante o torcedor do Santos era um problema, já não é mais. Fisicamente falando, o Dudu já fez vários jogos pelo Cruzeiro e fisicamente se mostrou estar muito bem. Tecnicamente falando, ele ainda não encontrou o seu melhor futebol, mas nós, né, que já enfrentamos aí o Dudu por diversas vezes, sabemos do potencial desse jogador. Seria interessante ter um jogador como esse no Santos? Seria, mas eu entendo que a nossa diretoria não deve e não pode fazer loucuras para ter o Dudu. Com um salário aí de aproximadamente 1.700.000 reais por mês, eu concordaria, torcedor. O Dudu é um jogador que tem muito potencial, apesar de ele ter mudado um pouco seu estilo de jogo após a sua última contusão. Ele tem recuado um pouco mais do meio para trás, ele tem vindo buscar um pouco mais essa bola e tenta criar um pouco mais. O Dudu era aquele ponta, né, que jogava no estilo Neymar, que jogava no estilo Estevão, indo para cima, driblando, fazendo gol, né, entrava um pouco mais dentro da área. Ele mudou um pouco esse estilo de jogo quando ele chegou ao Cruzeiro após a sua última contusão, certo? E é dessa forma que ele jogaria no Santos. Seria interessante, por esse estilo de jogo, nós estamos precisando de um jogador assim, né? Já que nós não estamos tendo o Neymar, e o Neymar seria esse jogador que viria buscar um pouco mais essa bola, apesar de achar que o Neymar hoje, né, pela sua idade, por todas as lesões que ele já teve, ele deveria se aproximar um pouco mais da área e não voltar tanto quanto ele tem voltado. E o Dudu, por estar jogando dessa forma, seria um estilo de jogador que eu queria no Santos hoje. Talvez não necessariamente o Dudu, mas um jogador com esse estilo de jogo. E ele fez alguns jogos bons pelo Cruzeiro, voltando um pouco mais, tá, torcedor? Então, assim, seria interessante, porém, certo? Eu acho que o Santos não vai contratar o Dudu. Por quê, torcedor? Vamos lá. O Dudu, quando ele estava no auge, bem no auge, o técnico da seleção era o Tite. Junto com essa comissão técnica que está no Santos hoje. E nós sabemos que nem o Tite, nem essa comissão técnica que está no Santos hoje, eles nunca foram fãs do futebol do Dudu. Quando ele estava no auge, dificilmente, ele chegou a ir à seleção, mas dificilmente ele pintava lá na seleção brasileira, né, na amarelinha. Então, eu acho que a diretoria, juntamente com a comissão técnica, não irá medir esforços para tentar a contratação do Dudu, né? E principalmente sabendo do histórico com essa atual comissão técnica que existe no Santos hoje. Repito, eu acho que um jogador como o Dudu é interessante, até pelo momento que nós estamos vivendo, ter um jogador experiente, um jogador que busca um pouco mais essa bola, tenta criar jogadas, seria muito interessante. Mas, para aqueles que querem o Dudu no Santos, eu sinto informar que o Santos não vai se esforçar, eu falei medir esforços, né? O Santos não vai se esforçar para tentar a contratação do hoje meia atacante Dudu, certo? Acho que é um jogador que ainda tem potencial, não é um ex-jogador como vejo muitos comentando por aí. Eu acho que ainda trata-se de um jogador que ainda pode entregar algo no futebol brasileiro, certo? Mas eu acho que essa comunicação, essa falta de interesse no passado dessa atual comissão técnica vai contar muito para a não contratação do Dudu. Existe a possibilidade de ele permanecer no Cruzeiro ainda, mas eu acho que essa relação Cruzeiro, dono do Cruzeiro, diretoria, comissão técnica e Dudu já está bem desgastada, tá, pessoal? O André Cury é o agenciador da carreira do Dudu, né? Ele tem portas abertas dentro do Santos. Há rumores de que o Santos ofereceu ou o Cruzeiro teria pedido, né, uma troca, né, envolvendo ali o Dudu e também o goleiro do Santos, o João Paulo, que não tem sido titular, não é titular desde o ano passado após sua contusão no Santos. A torcida viu essa troca aí, boa parte da torcida viu essa troca aí com bons olhos, né? Trocaram um atacante por um goleiro. O JP, por mais que ele não seja o titular absoluto do Santos, ainda é um goleiro valorizado no futebol brasileiro, que nós sabemos do potencial
do João Paulo. Então, seria uma troca interessante. Acredito que o Cruzeiro ainda pediria aí um retorno financeiro e tudo mais, né, para ter um jogador que estaria ajudando dentro de campo. Eu acho que seria válido, mas é como eu falei para vocês, eu não vejo o Santos se esforçando para tentar a contratação do Dudu. Deixa nos comentários aí o que você pensa. Você acha que seria um jogador interessante para esse momento que nós estamos vivendo? Comente. Pessoal, hoje tem Santos versus CRB, tá? Vamos lá, vamos em busca aí dessa vitória. Primeiro jogo do Santos na Copa do Brasil, terceira fase. Passando de fase, o Santos vai colocando dinheiro aí no bolso. Esse primeiro jogo do Santos será transmitido aí pela Prime, tá? Prime Videos, é isso. 18 horas, jogo do Santos. Após o jogo do Santos, pós-jogo, é aqui no canal HB Santos TV. Aquele abraço, fiquem com Deus e até mais. Pra cima deles, Peixão. Tamo junto. Fui.